Olá pessoal, tudo bom? Espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai dar continuidade nas nossas videoaulas, né? Hoje a gente vai falar sobre graduação de circunferência, né? Uma coisa que a gente já fala um pouco, só que como é uma matéria bem importante, bem cobrada nas nossas próximas assuntos, eu preferi a gente refalar um pouquinho para vocês relembrarem antes da gente passar adiante, né? Para a gente tentar diminuir um pouco as nossas dificuldades. Vamos compartilhar a tela para a gente começar. Graduação de uma circunferência, vamos nós. Para graduarmos uma circunferência de raio unitário, adotamos um ponto A como origem, o valor do raio como unidade de medida e o sentido horário como positivo. Aqui, pessoal, a gente tem um exemplo de uma circunferência de raio unitário, 1, aqui no ponto A. Ora, diferentemente do relógio, né, o sentido anti-horário a gente tem valores positivos e o sentido horário valores negativos. Relações dessa graduação de circunferência. O mesmo ponto na circunferência pode representar infinitos números. Esse ponto A aqui ele pode representar infinitos números por quê? Se eu der uma volta, se eu não der volta nenhuma, ele representa um valor. Se eu der uma volta, ele representa outro valor. Se eu der outra volta, ele representa outro valor. Vai variar de acordo com o número de voltas que eu estiver dando. E isso vale para qualquer ponto dentro dessa circunferência. Vamos lá. 2. A primeira volta no sentido anti-horário terá todos os números reais de 0 a 2π. Já no sentido horário, terá todos os números reais de menos 2π a 0. Lembrando, galera, que se eu estou aqui em 0, se eu dou uma volta, eu tenho 360 graus. Então, eu tenho de 0 a 2π, ou eu tenho de 0 graus a 360 graus. Então, 2π a gente equivale a 360 graus. E se a gente fizer no sentido horário, esses valores serão negativos. Lembrando que aí vai ser menos, vai ser os valores negativos, mantendo essa mesma relação. 3. Podemos dividir essas circunferências em partes iguais a partir da origem, em 4 partes. Em partes iguais a partir da origem, em 4 partes iguais chamadas de quadrante. Olha, se eu cruzar um diâmetro na horizontal e um diâmetro na vertical, eu vou dividir essa circunferência em 4 partes iguais, chamadas de primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Lembrando que a gente vai formar ângulos retos em relação a esses dois diâmetros aqui, que vão se separar, e que a gente vai ter os pontos de referência e sentido anti-horário, valores positivos, sentido horário, valores negativos. Na primeira volta no sentido anti-horário, vamos lá, e a gente tem as referências de quadrante e de volta. Na primeira volta, no sentido anti-horário, o primeiro quadrante, todos os números entre 0 e π sobre 2. Primeira volta no primeiro quadrante, 0 a π sobre 2. Vai ter também todos os números entre 0 graus e se eu formo um ângulo reto aqui, eu vou ter que aqui vale 90 graus. Então, entre 0 graus e 90 graus, que 90 graus equivale a π sobre 2. Segundo quadrante, todos os números reais entre π sobre 2 e π, que aí vai ser entre 90 e 180, que vai ser esse quadrante aqui. Terceiro quadrante, todos os números reais entre π, que é 180, e 3π sobre 2, que é 270. Lembrando sempre que isso é na primeira volta, tá, pessoal? Quarto quadrante, todos os números reais entre 3π sobre 2, que é 270, e 2π. Lembrando sempre que a gente vai graduando de 90 em 90, né, porque a gente está formando ângulos retos, de 0 a 90, de 90 a 180, de 180 a 270, de 270 a 360. 5.
na primeira volta no sentido horário. Aí as relações vão ser opostas, tá, galera? Vai ser sempre com os sinais negativos, né? O primeiro quadrante vai ser sempre invertido, no caso, né? O primeiro quadrante vai ser para baixo aqui, onde é o quarto quadrante no sentido horário. No sentido anti-horário vai ser o primeiro quadrante no sentido horário, que vai ser entre menos 2π e 3π sobre 2. O segundo quadrante no sentido horário é o que equivale ao terceiro no sentido anti-horário, que seria menos π sobre 2 até menos π. No terceiro, todos os números reais entre menos π e menos π sobre 2, que é esse aqui. E o que seria o primeiro quadrante no sentido anti-horário seria o quarto quadrante no sentido horário, que seria entre menos π sobre 2 e 0. Lembrando que são todos os números reais que estão entre esses termos. Os números reais que se situam na divisão não pertencem a nenhum dos quadrantes. Então, galera, os números que estão situados nessas divisões aqui de quadrante, ó, aqui, aqui, aqui e aqui, assim como seus ângulos, eles não pertencem a nenhum dos quadrantes. Igual o ângulo de 90 graus, ele não pertence nem ao primeiro quadrante, nem ao segundo quadrante. O ângulo de 180, nem ao segundo, nem ao terceiro. 270, nem ao terceiro, nem ao quarto, assim sucessivamente. Qualquer ponto dessa circunferência, exceto a origem, que é o zero, representará um número real positivo compreendido entre 0 e 2π, que é a volta inteira, chamado de primeira determinante positivo, nesse caso, no sentido anti-horário. Também poderá representar um número real negativo entre menos 2π e 0, sendo chamado de primeira determinante no sentido negativo. Determinante negativo, no caso, no sentido horário, que é o sentido negativo. Cada número real dessa circunferência será medida em arcos, em radiano ou grados, e terá uma correspondência de valor em grau. Aqui a gente tem uma equivalência de 2π, equivale a 360 graus, que equivale a 400 graus. Aqui a gente tem um exemplozinho, né, que a gente até já viu alguma coisa em sala, de como converter 200 graus em radiano. A gente vai fazer uma regra de 3, 360 está para 2π, como 210 está para x, multiplica cruzado, vai dar 7π sobre 6. E aqui a gente transforma em grado. Ó. 400 graus está para 260, como 250 está para x, multiplica cruzado, vai dar 225. A gente não precisa... E aqui, bastante legal, olha só, a gente lembrando, ó, como converter de π para graus. A gente, nas equivalências, ó, se 2π vale 360, π vale 180, né? Porque π é a metade de 2π. Então, 360, π vai ser a metade de 360, 180. É fácil de transformar de radiando para grau, porque é só no lugar do π eu substituir por 180 e faço a multiplicação, e divido tudo certinho, que eu vou achar o valor do meu ângulo em graus. Seno, cosseno e tangente de um arco. Em um sistema cartesiano ortogonal, uma circunferência de raio unitário e uma reta t tangente a essa circunferência no ponto 0,1. Aqui é o ponto 0,1, né, porque assim como a circunferência é raio unitário, né, a gente tem um raio valendo 1. Conhecida como ciclo trigonométrico, essa imagem aqui a gente conhece ela como ciclo trigonométrico. A gente pode definir que seno do ângulo é a ordenada do ângulo do ponto P. O P seria o ponto que está formando o ângulo aqui. O cosseno do ângulo seria a abscissa do ponto P, que também é. A tangente seria a ordenada do ponto P. Então, o seno e a tangente seria mais ou menos o mesmo valor. Em que o ângulo é a medida do arco. Ó. O ângulo
é a medida do arco. Então, se eu tenho a medida do arco, o ponto P vai ser o ângulo que eu quero, e eu vou definir a abscissa ordenada, lembrando que no eixo horizontal, ó, esse eixo aqui, ó, é onde eu vou ter, também conhecido como eixo X, quando a gente está fazendo gráficos, né? É chamado de eixo das abscissas, onde eu vou tirar o valor de P das abscissas, ó, que seria, no caso, o cosseno. E o eixo vertical, que é o eixo que a gente conhece como Y nos gráficos, né? É o eixo das ordenadas, onde eu vou tirar o valor de seno desse ângulo. Ó. E, no caso, vertical, ordenada, horizontal, abscissa. Um exemplo disso aí, ó. Vamos lá, ó. Esse aqui são as marcações. Na figura, o arco do ângulo alfa, no primeiro quadrante tem-se, ó, o seno de alfa é P, ó, porque aqui, ó, então a gente não tem a relação que o seno está nas ordenadas, ó, aqui, ó, tá passando em P. O cosseno é R, ó, o ângulo alfa, o cosseno não está nas abscissas, aqui, ó, tá passando em R. E a tangente é M, porque aí, ó, eu vou projetar aqui, ó, e vou ver aonde a minha projeção do ângulo vai estar nessa reta, que vai trazendo para o meu eixo Y, vai me dar o valor. E assim eu tenho no beta, no teta e no ômega. Aqui, ó. Segundo arco beta, está no segundo quadrante, tem seno de beta é P, ó, a mesma coisa, o seno está na vertical, o cosseno está na horizontal, é S, né? E a tangente é N. Ó. No caso aqui, eu vou projetar, porque no caso a minha régua, a minha linha trigonométrica está do lado de cá. Então eu vou projetar esse ângulo até eu achar aqui, ó, N. E aí sucessivamente, assim como o ângulo, ó, o arco θ está no terceiro quadrante, tem-se, ó, θ, ó, seno de θ é Q, que ele está na vertical, que é o das coordenadas, cosseno é S, e a tangente é M, ó, porque eu projetei aqui, ele vai estar na mesma tangente do ângulo alfa. E o ômega, a mesma coisa, as mesmas relações em relação ao ângulo. Tá? Aí aqui a gente vai ver arcos complementares e suplementares. Arcos complementares são arcos onde a soma deles dá 90 graus. Nesse caso aqui, ó, alfa, esses outros três arcos aqui, ó, esse arco e esses três arcos, eles são complementares. Porque se eu somar esse arco com esse arco com esse arco, dá 90 graus. Então eu sei que são arcos de ângulos complementares, tá? Assim como também são arcos complementares. Nesse caso aqui, são arcos suplementares, onde a soma deles é 180. Se eu somar esse arco aqui, com esse arco aqui, com esse arco aqui, com esse arco aqui, vai dar 180. Então, a soma de arcos que dê 180 configuram arcos suplementares. E aí, para a gente fazer a conta, é bem tranquilo. O seno de 90 menos alfa é igual ao cosseno de alfa. E o cosseno de 90 menos alfa é igual a seno de alfa. E aqui nos senos e nos arcos suplementares vai respeitar a mesma orientação. O seno de 180 menos alfa é igual ao seno de alfa. E o cosseno de 180 menos alfa é igual a menos o cosseno de alfa. Tá? A gente sempre vai ter que lembrar esses detalhezinhos aí. Aqui a gente tem algumas razões importantes, né, que são definições aceitas já pela matemática, né, que a gente não tem muito o que questionar. A gente já falou sobre elas em sala de aula, mas aí a gente dá uma revisada. Então, galera, acabou por aqui. A aula de hoje foi mesmo mais só para a gente relembrar essa parte de graduação, né,
de circunferência. Eu peço a vocês que deem uma olhada nessas relações e nesses exemplos que a gente citou aí. Deem uma olhada também nos exercícios que a gente já fez no caderno. Abraço, fiquem com Deus.